Imagine enfrentar os desafios da vida com calma, clareza e força interior, mesmo quando tudo parece desabar ao seu redor. É exatamente isso que a sabedoria estoica nos ensina: transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Os estoicos acreditavam que a adversidade não é nossa inimiga, mas uma chance de exercitar nossas virtudes e nos tornarmos melhores. E hoje, você vai descobrir como aplicar esses ensinamentos para superar qualquer desafio na sua vida. 1. Aceite o que está fora do seu controle. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos deixou uma lição fundamental. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase contém uma verdade libertadora, mas frequentemente negligenciada. Muitas vezes, nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas da maneira como os interpretamos. Enfrentamos ansiedade, raiva ou frustração porque insistimos em lutar contra o que está além do nosso alcance. Imagine a energia desperdiçada ao tentar mudar algo que simplesmente não pode ser alterado. O primeiro passo para superar qualquer adversidade, então, é distinguir entre o que está e o que não está sob o nosso controle. Essa distinção é simples, mas poderosa. Quando algo difícil acontece, uma perda, uma crítica, um imprevisto, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, é hora de praticar a aceitação. Mas atenção, aceitar não é o mesmo que se conformar ou desistir. Aceitar é um ato de sabedoria, uma escolha consciente de não desperdiçar energia emocional ou mental com o que não pode ser mudado. É redirecionar essa energia para algo que realmente faça diferença. A forma como você reage e as escolhas que você faz a partir dessa situação. Por exemplo, imagine que você perdeu um emprego inesperadamente. Não está no seu controle mudar o passado ou forçar seu antigo empregador a reconsiderar. Mas o que está ao seu alcance? Como você escolhe reagir? Você pode ficar paralisado pela frustração ou começar a buscar novas oportunidades, atualizar seu currículo ou aprender uma nova habilidade. A aceitação abre espaço para ação consciente e produtiva, enquanto a resistência mantém você preso ao sofrimento. Reconhecer o que está fora do seu controle não é fraqueza, mas força. É um ato de coragem dizer: eu não posso mudar isso, mas posso mudar a mim mesmo. É deixar de lado a carga desnecessária e criar espaço para a paz interior. A partir desse ponto, você não está apenas enfrentando o desafio, mas se fortalecendo diante dele. 2. Redefina os desafios como oportunidades. Marcos Aurelius, em suas reflexões, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Essa frase encapsula uma das ideias mais transformadoras do estoicismo. Os obstáculos não são meramente barreiras, são ferramentas para o nosso progresso. É uma mudança de perspectiva que parece simples, mas que pode revolucionar a forma como enfrentamos os desafios. Em vez de enxergar as dificuldades como forças que nos impedem de avançar, podemos vê-las como trampolins para nosso crescimento pessoal. Essa abordagem exige uma mudança profunda no modo de pensar. Quando algo parece bloquear nosso caminho, a tendência natural é se frustrar, desistir ou reclamar da má sorte. Mas o que os estoicos nos ensinam é que esses momentos podem ser oportunidades disfarçadas. Cada obstáculo carrega consigo uma lição ou uma chance de aprimorar nossas habilidades, fortalecer nossa resiliência ou redefinir nossas prioridades. Um fracasso, por exemplo, não precisa ser o fim de um sonho. Pode ser um convite para refletir, aprender com os erros e voltar mais forte. Da mesma forma, uma rejeição pode ser o empurrão necessário para buscar algo ainda melhor. Considere uma situação comum. Você se esforça para alcançar uma meta, mas encontra dificuldades inesperadas. Talvez o projeto que você tanto planejou não deu certo, ou aquela promoção no trabalho foi para outra pessoa. A princípio, esses eventos podem parecer derrotas, mas ao adotar a mentalidade estoica, você se pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para crescer? Essa simples mudança de atitude transforma o obstáculo em uma ferramenta. Ele deixa de ser algo que paralisa e se torna algo que impulsiona. Esse princípio estoico não apenas ajuda a enfrentar os desafios, mas também ressignifica o que significa vencer. Não é sobre evitar dificuldades, mas sobre usá-las como combustível para o progresso. E é nesse processo que descobrimos nossa verdadeira força. O caminho nunca será isento de obstáculos, mas, como ensina Marcos Aurelius, é justamente ao enfrentar o que parece nos bloquear que encontramos nosso verdadeiro caminho. 3. Pratique a virtude em meio à adversidade. Para os estoicos, as virtudes são os pilares de uma vida bem vivida e, mais do que isso, as ferramentas mais poderosas para enfrentar as adversidades. Sabedoria, coragem, justiça e temperança não são apenas conceitos filosóficos.
Elas são práticas que moldam como reagimos aos desafios e determinam o impacto que eles terão em nossas vidas. Quando você estiver diante de uma situação difícil, pergunte-se: qual virtude eu posso aplicar agora? Por exemplo, a sabedoria nos convida a enxergar os fatos com clareza e a discernir entre o que podemos e não podemos controlar. Ela nos impede de agir por impulso e nos guia para escolhas mais racionais. A coragem é fundamental quando nos deparamos com algo que nos amedronta ou nos coloca em risco. Ela não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Quando você opta por ser corajoso em meio à adversidade, não apenas enfrenta o desafio, mas também fortalece seu caráter. A justiça é um princípio que exige esforço extra, especialmente quando somos tratados de forma injusta. Ser justo mesmo em situações de desequilíbrio ou dor é o que separa as reações impulsivas da verdadeira virtude. Perguntar-se: como posso ser justo aqui, mesmo quando o outro não foi, é um exercício de maturidade e força interior. E por último, a temperança nos lembra de manter o equilíbrio. Não se deixar levar pelos extremos das emoções ou das reações é crucial em momentos de dificuldade. A temperança é a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos da adversidade tentam nos derrubar. Escolher a virtude em vez da reação impulsiva pode parecer difícil no calor do momento, mas é exatamente isso que transforma um desafio em uma conquista pessoal. Cada vez que você age de acordo com esses princípios, não apenas supera o obstáculo, mas também cresce como pessoa. É esse compromisso com a virtude que define sua força interior e prepara você para enfrentar as próximas adversidades com ainda mais resiliência. 4. Use a técnica da visão de longo prazo. Quando enfrentamos desafios, especialmente os mais intensos ou inesperados, a tendência é sermos engolidos pelo momento. Tudo parece maior, mais definitivo, e o peso emocional da dificuldade nos faz acreditar que aquilo vai durar para sempre. No entanto, a verdade é que a maioria dos problemas que nos consomem agora são temporários. O estoicismo nos convida a sair desse turbilhão emocional e a olhar para o problema com uma perspectiva mais ampla. Um dos exercícios mais úteis nesse sentido é projetar-se no futuro. Imagine como você enxergará essa situação daqui a 1 ano, 5 anos, ou mesmo uma década. Pergunte a si mesmo: isso terá a mesma importância para mim no futuro? Muitas vezes, o que hoje parece um desastre irreparável será apenas uma memória distante ou uma história que você contará com leveza. Essa visão de longo prazo ajuda a reduzir o impacto emocional do momento presente e a nos reconectar com o que realmente importa. Essa técnica não é sobre minimizar os problemas, mas sobre colocar as coisas em perspectiva. Imagine que você perdeu uma grande oportunidade de trabalho. No calor do momento, isso pode parecer o fim de um sonho ou uma grande injustiça. Mas, ao adotar a visão de longo prazo, você percebe que uma única oportunidade não define sua vida inteira. Talvez essa perda o leve a se preparar melhor para algo ainda maior ou a explorar caminhos que antes nem sequer considerava. A visão de longo prazo também nos ajuda a tomar decisões mais racionais. Quando estamos presos no imediatismo do problema, é fácil reagir de forma impulsiva, guiados pelo medo ou pela frustração. Mas, ao nos perguntarmos como essa decisão impactará nosso futuro, ganhamos clareza. Isso nos permite agir com calma e foco, em vez de sermos dominados pelo momento. Praticar essa perspectiva é um exercício de paciência e confiança. É aceitar que, mesmo que o presente seja desafiador, ele faz parte de um fluxo maior de experiências. Como os estoicos frequentemente lembravam, o tempo é um grande equalizador. O que hoje pesa nos ombros, amanhã pode ser um aprendizado valioso. Adotar a visão de longo prazo é dar a si mesmo o presente da tranquilidade no meio da tempestade. 5. Fortaleça sua mente diariamente. Os estoicos entendiam que a força mental não surge de um momento para o outro. Assim como o músculo que precisa ser exercitado para crescer, a mente também requer treinamento constante. Para eles, o segredo para lidar com as grandes adversidades estava em enfrentar, de maneira consciente, pequenos desconfortos e desafios no dia a dia. Esse hábito cria resiliência, nos preparando para momentos mais difíceis sem sermos dominados pelo medo ou pela insegurança. Uma prática estoica essencial é o memento mori, a reflexão sobre a finitude da vida. À primeira vista, isso pode parecer sombrio, mas na verdade é incrivelmente libertador. Quando nos lembramos de que nossa existência é limitada, conseguimos dar mais valor ao presente e nos concentrar no que realmente importa. Em vez de desperdiçar energia com preocupações fúteis ou lamentos por coisas que estão fora de nosso controle, essa perspectiva nos incentiva a viver com intenção, a buscar significado e a aceitar o que não pode ser mudado. Outro exercício poderoso é se expor a pequenas privações ou desafios voluntários. Os estoicos, como Sêneca,
recomendavam períodos de jejum ou a prática de vestir roupas simples para nos lembrar de que podemos viver com menos. Esse tipo de prática nos ajuda a perceber que muitas das coisas que tememos perder são, na verdade, supérfluas. Ao nos desapegarmos de confortos excessivos, nos tornamos mais confiantes na nossa capacidade de enfrentar qualquer situação. Fortalecer a mente diariamente também envolve revisitar nossas prioridades e questionar nossos pensamentos. Pergunte-se: o que eu estou valorizando hoje é realmente importante? Estou agindo de acordo com os meus princípios? Esse tipo de introspecção, realizado de forma consistente, nos protege contra a distração e nos guia rumo a uma vida mais plena e equilibrada. No final, fortalecer a mente não é apenas uma preparação para lidar com o inesperado. É um estilo de vida que nos mantém atentos, focados e conectados com o que realmente tem valor. Os estoicos sabiam que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos, sim, controlar nossa atitude diante da vida. E isso começa com o trabalho diário de fortalecer a mente, um passo de cada vez. 6. Encontre força na comunidade. Sêneca nos lembra que não somos seres isolados. Nossa natureza é coletiva, e é na conexão com os outros que muitas vezes encontramos a força necessária para enfrentar os desafios. A ideia de que buscar apoio é um sinal de fraqueza é um equívoco moderno. Para os estoicos, dividir os fardos com aqueles em quem confiamos e aprender com as experiências de outras pessoas é um ato de sabedoria e maturidade. Ao compartilhar suas dificuldades com alguém de confiança, você não apenas alivia o peso emocional que carrega, mas também abre espaço para novas perspectivas. Às vezes, uma simples conversa pode trazer insights que sozinhos jamais teríamos. A troca de ideias e experiências nos lembra que os problemas que enfrentamos não são únicos e que outros já superaram desafios semelhantes. Essa compreensão nos dá coragem e nos inspira a seguir em frente. Além disso, viver em comunidade fortalece a resiliência. Saber que você pode contar com o apoio de outras pessoas, mesmo que apenas emocionalmente, cria um senso de pertencimento e segurança. Isso não significa depender totalmente dos outros, mas reconhecer que, juntos, somos mais fortes. Uma rede de apoio bem construída, seja formada por amigos, familiares ou colegas, funciona como um escudo contra os momentos de maior dificuldade. Outra forma poderosa de encontrar força na comunidade é ajudando os outros. Quando nos colocamos à disposição de quem precisa, descobrimos que temos mais capacidade e recursos do que imaginávamos. Essa troca beneficia ambas as partes. Quem recebe ajuda sente-se acolhido, e quem oferece cresce em empatia e gratidão. A filosofia estoica nos ensina que a vida é imprevisível, mas que não precisamos enfrentá-la sozinhos. Como Sêneca disse, não nascemos para nós mesmos, mas para o bem comum. Abraçar essa verdade nos conecta com o que há de mais humano, o poder da união e da solidariedade. 7. Pratique a gratidão pelo desafio. A ideia de ser grato por um desafio pode soar estranha à primeira vista, mas é um dos exercícios mais transformadores dentro da filosofia estoica. Ao invés de resistir ao que é difícil, cultivar a gratidão pelo obstáculo muda completamente a forma como você o encara. Isso não significa minimizar o problema ou ignorar a dor que ele pode causar, mas reconhecer que cada dificuldade traz consigo uma lição valiosa e uma oportunidade de crescimento. Quando você encontra algo que parece intransponível, experimente mudar a narrativa. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, diga a si mesmo, o que isso pode me ensinar? Essa mudança de perspectiva é poderosa. Ela tira o foco do sofrimento e o redireciona para o aprendizado, tornando o desafio um catalisador de evolução. Os estoicos acreditavam que a adversidade era uma parte essencial do desenvolvimento humano. Marcos Aurelius nos lembra que o impedimento ao caminho torna-se o caminho. O que parece estar bloqueando sua jornada pode, na verdade, ser a trilha que levará a um lugar melhor, desde que você esteja disposto a enxergar isso. Praticar a gratidão pelo desafio é também uma forma de neutralizar o medo e a paralisia. Quando você se concentra no que pode ganhar ou aprender, em vez de no que está perdendo, o obstáculo perde o poder de te controlar. Ele deixa de ser algo que está no seu caminho e se transforma em algo que faz parte do caminho. A gratidão pelo desafio não é apenas um exercício filosófico, mas uma prática concreta que traz calma e clareza em momentos de tensão. Reserve um momento para refletir sobre o que o desafio atual pode significar na sua vida. Pergunte-se, como isso pode me tornar mais forte, mais sábio ou mais resiliente? Ao enxergar o valor escondido na dificuldade, você transforma algo que poderia ser apenas fonte de sofrimento em combustível para sua evolução pessoal. No final, o que define sua trajetória não é o tamanho do desafio, mas a atitude com que você o enfrenta.
Ser grato por ele é um ato de coragem e um lembrete de que até as adversidades têm algo a oferecer. A vida sempre trará desafios, mas como você os enfrenta é o que define quem você é. A sabedoria estoica nos lembra que as circunstâncias externas não controlam nossa paz interior, nós controlamos. Então, da próxima vez que o mundo parecer pesado, respire fundo, lembre-se dos estoicos e pergunte-se: como posso transformar este momento difícil em uma vitória pessoal? Afinal, você é mais forte do que qualquer desafio, e a filosofia estoica está aqui para te lembrar disso.